Estamos começando mais uma live com o tema mediunidade. Vamos abordar hoje o tema mediunidade versus animismo, fazer algumas diferenciações para que possamos esclarecer mais uma vez e desmistificar conceitos da doutrina. Boa noite. O pessoal já chegou aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu fixar o comentário aqui. Boa noite, pessoal que está entrando. Com muito prazer que temos vocês aqui nesta noite. Bom, deixa eu desativar aqui. Pronto. Então, boa noite. Mais uma live aqui do nosso canal Novos Espíritas, dedicado a todas as pessoas que querem conhecer um pouco mais da doutrina e que estão abertos a compartilhar conhecimentos. Eu me chamo Servoli, sou administrador aqui do Instagram e fiz esses últimos 2 meses uma série de lives acerca do tema mediunidade. Hoje é o nosso último episódio dessa série. Em breve conseguiremos outros temas e outros convidados aqui para as lives também. E nessa noite a gente tem o prazer de estar aqui com a Juventude Espírita Nova Era. E vou pedir para que esse representante dela se apresente e diga a que veio. Boa noite, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, Servoli. Meu nome é Felipe, sou aqui da Juventude Espírita Nova Era, de Feira de Santana, da Associação Espírita Cristã André Luiz, e estou muito honrado aí em fazer parte aí dessa série de lives a respeito de mediunidade, né? Se você me permite, Servoli, ontem quando eu estava refletindo aí sobre os assuntos, né, a serem abordados hoje na live, aí eu fiquei lembrando justamente dessa proposta que você falou aí. Lembrei de que quando você fez contato com a gente, você falou que a proposta era justamente desmistificar alguns temas, trazer alguns assuntos de uma maneira acessível, né, para pessoas que estão iniciando a doutrina espírita. E aí eu achei que era importante a gente perder uns 5 minutinhos aí da live, na verdade acho que vai ganhar, na verdade, né, falando sobre questões do conhecimento e do aprendizado espírita, né? Porque é importante para quem está tendo contato com a doutrina agora e que realmente tem interesse em verdadeiramente compreender o espiritismo, não se sentar apenas com live e palestra, né? Isso é importantíssimo. Sabe aquela história de que quem lê o livro não vê um filme, né? Quem vê o filme não é a mesma coisa de ler um livro. Então, é justamente isso, né? É a mais pura verdade. Porque tem funções do aprendizado que não substituem ao da leitura nunca, né? Então, para todos aqueles que estão querendo realmente aprender, né, eu indico que após a live, vá fazer uma leitura, vá se aprofundar no assunto, né, que a gente vai abordar aqui hoje, né? Tem até uma figurazinha que a Anete Guimarães traz sempre, que é aquela história da que a imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, às vezes, se eu mostrar aqui para vocês uma caneta, vocês vão olhar a caneta e de imediato já vão, né, decodificar a caneta. Mas se eu pegar um papelzinho e escrever a palavra caneta e mostrar para vocês também vão entender o que eu estou querendo dizer? Sim, né? Mas na mesma velocidade? Não, né? E aí essa é a diferença, né? Eu lembro quando a gente, às vezes, eu sou pai de 2 meninas,
quando eu vou brincar de mímica, tem a brincadeirazinha de mímica que a gente bota a cartinha na testa assim. Aí quando tá brincando, minha filha mais velha com o meu sobrinho, tem mais ou menos a mesma idade, ela não sabe ler ainda, mas ela olha a imagem e já imediatamente consegue, né, entender o que está ali naquela cartinha. E o meu sobrinho, ele está começando a aprender a ler. Então, em vez de querer tentar entender pela imagem, ele tenta ler a frase que está escrita lá, a descrição da imagem, né? E aí ele demora um pouquinho mais porque ele está tentando decifrar aquilo ali. E isso é absolutamente normal, porque quando a gente vê uma imagem, decodifica uma imagem, a gente usa 3 áreas cerebrais apenas. Então, quando eu mostro a bola, você consegue, de uma forma muito mais rápida, decodificar aquela informação. Quando a gente lê, né, a gente usa 27 áreas cerebrais. A gente vai ver o tracinho do C redondinho, vai saber que aquilo ali é um C, vai ver o A, né, vai juntar um com o outro, vai associar que é um som. Então, quando a gente lê, né, a diferença que isso tem para o aprendizado é que a gente acaba demorando muito mais com a informação nos nossos circuitos cerebrais. Então, a gente tem 27 vezes mais chance de aprender a introjetar aquela informação. Então, por isso, a importância fundamental da leitura, né? Então, se a gente for fazer uma prova, por exemplo, a gente não vai assistir um filme, né? Se a gente for fazer o Enem, a gente não vai assistir um filme sobre um assunto, a gente vai ler e estudar aquele assunto. E assim também é com o Espiritismo, né? Realmente. Inclusive, quando você mencionou essa situação, eu lembro exatamente da questão da codificação da doutrina. Porque, assim, a partir do momento que você não tem nada sobre uma determinada coisa e você começa a pesquisar e codificar, é que você começa a trazer norte para a doutrina. Então, assim, quando Kardec trouxe no início os conceitos de mediunidade, trouxe conceitos de mundo dos espíritos, do livro dos espíritos, conceitos com relação ao Consolador prometido, ou seja, a retomada do cristianismo redivivo, a demonstração de que Jesus estaria voltando através de palavras e não através de uma pessoa, a gente também tem essas condições de codificação e transformação que a gente demanda um certo tempo de aprendizado, de conhecimento, de estudo, para entender e conseguir acompanhar esses raciocínios. Então, é basicamente isso, Positivo. realmente. E nessa noite a gente trouxe como tema dois assuntos que muitas pessoas confundem e que a gente hoje vai tentar demonstrar que são coisas diferentes, mas que também tem um elo em comum, né? Isso aí, isso aí. Que no caso é a mediunidade e o animismo. Hoje vamos traçar paralelos e fazer com que a gente consiga entender um pouco mais a respeito Isso desse aí. tema. E aí, primeiramente, por favor. A gente vai abordar o tema mediunidade, depois Felipe vai trazer algo dos conceitos do animismo, para que a gente comece, a partir daí, trazendo esses conceitos, elaborar um pensamento junto com vocês, e a gente conta com a participação de quem está aí assistindo. Então, assim, quem quiser comentar, quem quiser deixar o comentário, vai ser muito bem-vindo, e a gente vai estar aqui para tirar qualquer dúvida que surgir também durante o período da live. É importante essa interação, porque, só finalizando a ideia do que eu falei, que tem a ver com isso também, numa live, por exemplo, de 1 hora, se a gente estiver extremamente atento e motivado com o assunto, a gente consegue captar apenas 30% do que foi abordado. Então, quanto mais a gente interage aí no chat, fazendo perguntas, a gente demonstra que a gente realmente está querendo aprender e, consequentemente, a gente vai captar e aprender mais isso para o nosso dia a dia. E aí você falou algo interessante que foi Kardec, né? Sempre que a gente for começar, a gente falou de leitura e fazer sempre o paralelo, o reforço do aprendizado com a leitura, né? Se a gente tiver dúvida por onde começar, qual assunto, por onde começar a estudar tal assunto, sempre Kardec, né? Porque Kardec são as obras de Kardec são as obras fundamentais da doutrina espírita. Tudo que vem depois são complementares, né? É algo que vem após. E aí Kardec, ele tem algo interessante que poucas pessoas sabem, e a gente acha que Kardec só escreveu 5 livros. Né? A gente fala, pô, quantos livros Kardec escreveu? A gente só pensa logo no Pentateuco, né? Que já é, o nome Pentateuco já é um nome da tradição judaico-cristã, né? Do Pentateuco de Moisés, e a gente, no nosso espiritismo brasileira,
né, trouxe isso um pouco para dentro da doutrina espírita, né, do Pentateuco de Kardec, mas Kardec, na verdade, escreveu 23 obras, né, dentre as várias publicações, né, as revistas espíritas que viraram livros. Então, Kardec escreveu um total de 23 obras. Uma dessas obras se chama Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ela foi lançada em 1858, logo depois do Livro dos Espíritos. Depois desse livro, ele veio ser substituído pelo Livro dos Médios, né? Então ele deixou de ser publicado, né? Mas depois isso foi resgatado pelo movimento espírita em geral. E nesse livro, e no Livro dos Médios, há um capítulo que Kardec fala sobre o vocabulário espírita. Kardec era um homem que se importava muito com as palavras. E aí tem um livro que é o livro, talvez, um dos mais importantes escritos pela humanidade, que se chama O Dicionário. Sempre que a gente tiver dúvida, né, a gente tem que buscar o dicionário para ter um entendimento daquela palavra. E aí a importância do que Sérgio falou aí, da gente conceituar um pouco, trazer o conceito e definição de alguns termos espíritas, né? Annette fala o seguinte: há uma diferença entre conceito e definição. Conceito seria o seguinte: eu poderia chegar aqui e dizer assim, ó, Sérgio, manga é ruim. E Sérgio dizer, não, manga é bom. E a gente ficar num debate aqui de que é bom, de que é ruim, de que é bom, de que é ruim. E, na verdade, a gente nunca entrar num consenso, porque eu estou falando de manga, a manga da camisa, e Sérgio de manga, a fruta. Então, o conceito gera essa dubiedade. Mas definição, não. Quando a gente define algo, a gente fala de tal forma que aquilo não pode ser confundido com nada mais. Então, aí é importante a gente trazer, nesse início, né, a definição de mediunidade, a definição de animismo, porque isso vai fazer parte da evolução do nosso debate aqui, do nosso diálogo. Inclusive, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para o lado para não me perder nesses conceitos, nessas definições, que são muito importantes. Então, no decorrer, se eu olhar para o lado assim, porque tem uma pescazinha aqui, tá bom? Para a gente também não errar, a gente vai sempre buscar trazer o máximo de conhecimento correto. Se eu mostrar a mesa aqui, você vai ver que eu estou cheio. Boa noite a todos novamente. Se eu mostrar a mesa aqui, você vai ver que eu estou cheio de pesca. Mas é bom. Isso significa que a gente está preparado. Boa noite a todos que estão chegando aí depois também. Como a Adri falou aqui, esses livros, esses conceitos, com a tecnologia se tornou muito mais fácil, né? A gente conseguir adquirir esses livros, pesquisar e procurar conceitos. A Kardecpedia, para mim, foi sensacional a partir do momento que Cosme Massi começou a prepará-la, começou a trabalhar com ela. A Kardecpedia é um dos melhores sites e aplicativos que a gente pode utilizar para a doutrina espírita, para o estudo da doutrina. Ele tem um acervo bem legal, e só um ponto interessante sobre o Kardecpedia, que quando você vai pesquisar determinado assunto, por exemplo, escala espírita, e aí você vai lá no Livro dos Espíritos, lá na própria página que ele abre, a parte do Livro dos Espíritos que fala da escala espírita, ele traz um link, que ele traz os textos relacionados de outras obras que falam sobre aquele mesmo assunto. Então você consegue fazer um estudo bem aprofundado, né, em todo o universo das obras escritas por Kardec. E ele tem buscado até a questão de vários idiomas. Então, assim, quem quiser compartilhar com amigos de outros países, que a gente sabe que hoje em dia a internet está aí para isso, para conhecer cada vez mais gente, ele também é um ótimo recurso para que a gente consiga trabalhar e aprender. Então, vamos lá. Mediunidade. Vamos voltar àquele conceito básico que eu trouxe na primeira live, que a gente trabalhou aqui com Isaías Neto. Para quem está ligado, desde a primeira já sabe do que a gente está falando. Mas a mediunidade é uma faculdade onde existe a comunicação entre o meio espiritual e o meio corporal. E através dela existem diversas formas em que o espírito ou os espíritos podem se comunicar conosco e se apresentar dentro do ambiente terrestre, do ambiente corporal. Então, isso seria a definição de mediunidade. A comunicação entre os dois mundos. A faculdade de conseguir conciliar o mundo espiritual e o mundo corporal. Muito bom, muito bom.
E tem um livro de Zalmino Zimmermann que ele fala também que ela é uma característica, né, natural do ser humano. Nós, enquanto seres humanos, somos Sim, seres mediúnicos. Estejamos encarnados, estejamos desencarnados, né? Nós somos seres mediúnicos, porque nós somos espíritos. Então, nossa realidade espiritual nos dá essa característica de poder interexistir, tanto aqui no plano físico, nesse sistema material, quanto no plano espiritual, né? Isso é importante porque a gente acha de que a gente tem uma visão separatista, né, dualista das coisas, né? Estamos no plano espiritual e, portanto, o plano material e, portanto, o plano espiritual é só após o desencarne. Não, a gente interexiste, né, nos dois planos o tempo todo. O nosso organismo é um organismo mediúnico, né? E aí, isso é interessante para a gente começar a abordar sobre animismo, porque quando a gente fala de mediunidade, a gente fala sobre intercâmbio, né? Então, mediunidade é, de isso. certa forma, intercambiar, intermediar. E o animismo, né? As faculdades anímicas, né? Ela tem um pouco a ver com mediunidade, no sentido de que é algo do espírito também, né? Mas tem uma diferença, né? Quando a gente fala de animismo, no dicionário, né, a gente falou sobre a importância do dicionário, lá no Aurélio, né, tem dizendo que animismo é aquilo que é relativo à alma, né? Ao espírito, né? À alma. Então, quando a gente fala de animismo, a gente está querendo falar sobre os fenômenos, né, causados pelo espírito unicamente, né? Se na mediunidade há um intercâmbio, há a necessidade de haver um outro espírito, então há um fenômeno onde há dois espíritos realizando aquele fenômeno, né, executando aquele fenômeno, o médium e um espírito, né, desencarnado. No animismo, não. O animismo é um fenômeno onde o próprio espírito do sensitivo, do médium, né, da pessoa que está realizando aquele fenômeno, num certo grau de emancipação, num certo estado de transe, de torpor, consegue, né, fazer exatamente igual como se fosse desencarnado. E aí é interessante. Sim, e essa parte é interessante, porque aí a gente já vai permear em outras coisas, mas é sempre lembrar que a questão da mediunidade, como você falou, ela é inerente a todo indivíduo. Ou seja, ela é propriedade total sua, porque assim, todos nós somos médiuns, como diz o Livro dos Espíritos, como diz o próprio Kardec em suas obras, porque a gente tem essa capacidade a partir do momento que somos espíritos. Então, a partir do momento que somos espíritos, temos como nos comunicar com outros espíritos. Inclusive, a gente utiliza esse termo de mediunidade com as pessoas, com os espíritos desencarnados, mas as conversas entre pessoas encarnadas em momentos de, por exemplo, de sono ou conversas através da telepatia, como alguns chamam, também se caracterizaria um fenômeno Uhum. mediúnico. E aí o interessante, existe uma forma da gente abordar a mediunidade de uma forma geral e de uma forma específica, né? Quando a gente quer abordar, por exemplo, como você falou da telepatia, né? Quando há uma telepatia onde não há nessa ocorrência, né, o auxílio do plano espiritual em si, né? São só um espírito encarnado telepatiando com o outro, aí é um fenômeno anímico. Quando há, nessa conjuntura, né, o apoio espiritual para esse fenômeno acontecer, aí já é um fenômeno mediúnico, né? Então, acho que o principal fato para a gente diferenciar um fenômeno mediúnico de um fenômeno anímico é a gente entender o seguinte: fenômeno mediúnico é quando existe, né, a participação de um espírito além daquele do médium, né, do sensitivo, do paranormal, da pessoa que está propiciando a execução daquele fenômeno. Fenômeno anímico é quando o próprio espírito, eu, né, com a minha capacidade de espírito imortal que sou, num certo transe, uma certa emancipação da alma, consigo realizar certos fenômenos. Isso Kardec já previa também, tanto que ele, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, ele trata sobre da emancipação da alma. E ele vem falar sobre uma série de situações onde o próprio espírito encarnado, quando tem uma espécie de liberdade temporária do seu corpo, ou seja, quando ele entra no estado de transe e consegue, de certa forma, emancipar um pouco o seu espírito, né, seu perispírito, seu espírito, ele consegue realizar esses fenômenos ditos anímicos, né? E aí, isso é importante porque muitas vezes quando a gente fala de animismo,
gera-se uma confusão de que animismo tem dentro do movimento espírita um conceito pejorativo, né? De animismo enquanto mistificação subconsciente ou quanto uma mistificação inconsciente daquela pessoa que está executando e propiciando o fenômeno, né? E isso é totalmente equivocado, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque o animismo nada tem a ver com mistificação. Como eu falei, a gente tem que saber definir bem as coisas para a gente não querer pegar uma palavra e trazer conceitos que não são da palavra, né? A gente acaba, a própria mediunidade, né? Quando a gente fala, nem todo mundo é médium, todo mundo é médium, essa discussão, tudo isso são discussões porque a gente acaba não entendendo a definição da palavra em si, né? Quando a gente fala que todo mundo tem mediunidade, isso não quer dizer que todo mundo é médio ostensivo, não. A mediunidade tem graus diferenciados. Exatamente. Então é importante a gente entender o conceito, a definição daquele conceito em si, o que é que o espiritismo, a doutrina dos espíritos, né, entende sobre aquele conceito, para que a gente não faça essa confusão, né? Então, Inclusive, só para colocar essa pontuação, não confiem em todas as informações que vocês buscam na internet e a primeira informação que vocês encontram, você vai dizer que é a verdadeira. Inclusive, porque quando eu fui estudar o tema, né, e fui procurar algumas questões da questão do transe anímico, do transe mediúnico, quando eu pesquisei o transe mediúnico, ele trazia que é um transe que acontece quando em diversas religiões, como espiritismo, umbanda, animismo e etc. Então, assim, ele traz o animismo como se fosse uma religião, no conceito geral da internet, né, do Wikipédia e de outros sites, ele traz como conceito geral como se fosse uma religião, inclusive, o animismo, causando até certa dissonância do que é realmente o fenômeno anímico. Então, e aí procurar sempre sites que vão dar esse aval relacionado à doutrina espírita, já que aqui estamos falando sobre doutrina espírita e como esses fenômenos anímicos podem acontecer também, né, dentro da doutrina. Então, eu trouxe alguns conceitos e quando eu fui pesquisar, eu pesquisei no site da FEB, no site da FEB, em sites que têm certo aval dentro da doutrina espírita para que a gente conseguisse trazer melhor conceitos para esse nosso momento. legal, muito bom. E aí quando você fala de transe anímico, né? O transe anímico justamente é o momento do fenômeno anímico em si, né? O transe mediúnico é o momento do fenômeno mediúnico em si. Quando a gente fala de transe anímico, Isso, eu vou trazer o conceito do transe mediúnico, vou pedir para que você traga esse conceito show, do transe anímico para que a gente depois possa conversar mais sobre isso. beleza. Então pode ficar à vontade de trazer logo o conceito de transe mediúnico, que a gente aborda um pouco sobre o transe anímico. Então vamos lá. Assim, dentro do conceito, né, existe sempre a parte etimológica e a parte mais conceitual realmente. Na parte etimológica, quando ele fala do transe, ele fala com o significado de uma crise, ou então um momento crítico. E a questão do mediúnico, a gente já sabe que é a questão da mediunidade em si, né? Então, assim, é um momento crítico onde a mediunidade está ativa, onde está acontecendo uma comunicação, por exemplo. E aí, quando ele traz o conceito no site da FEB, eu vou até botar febnet.org.br, para quem quiser procurar, exatamente assim. O transe mediúnico é considerado como um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É também considerado um estado de baixa tensão psíquica, com estreitamento do campo de consciência e dissociação. Ou seja, é aquele momento que ainda está intercalado entre a vigília e o sono. Daquele momento que você ainda tem noção do que está acontecendo e quando você apaga totalmente do seu corpo físico e transcende, para que aí você haja no fenômeno mediúnico. Como a gente falou aqui, a mediunidade ela tem diversos e muitos outros formas de acontecer. Um deles é esse transe mediúnico.
que é quando você se desliga do corpo físico por completo, vai para uma outra região e acontece o fenômeno mediúnico. Pode ser ele da psicofonia, pode ser ele da Eita, esqueci o nome, gente, Psicografia? pelo amor de Deus. Psicografia, e pode ser ele de diversos outros, mas que a gente tem que lembrar que é um momento onde esse transe acontece, onde a pessoa consegue se concentrar e se desligar do corpo físico e conversar com os espíritos, conversar com a parte espiritual do fenômeno, né? Muito interessante, né? E aí, o conceito de transanímico, né? Transanímico, é, eu vou trazer aqui o conceito de um livro também de Zalmino Zimmermann, chamado Teoria da Mediunidade, um livro dessa grossura. Ele fala o seguinte, Quando você fala Zalmino Zimmermann, eu só lembro de um livro chamado Perispírito, cara. O bicho é uma taboca desse tamanho, Sim, grandão. Que aqui na nossa casa também a gente estuda por ele. Então, esse muito cara é bom. um gênio, ele traz muitos conceitos. E quem puder, adquira um desses livros dele para Muito poder bom, estudar. muito bom. O último livro que eu li dele foi Espiritismo no século XXI. Também é um livro que abre a nossa mente para o que é o Espiritismo de fato. Então ele fala o seguinte do transe anímico, né? Ele é... Eu vou ler pinçado, né? Vou ler algumas coisas pinçadas do que ele fala aqui para não ler Uhum. tudo. Mas ele fala que o transe anímico ele pode ser espontâneo ou provocado por influência do mundo espiritual, e aí a gente vai abordar sobre isso. Ele guarda uma certa relação, né, com outros tipos de transe, tais como o transe hipnótico e também com o transe mediúnico, e daí a dificuldade muito grande de diferenciar um transe mediúnico de um transe anímico, né, de fato, né. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso também, eu pretendo falar sobre isso mais para frente, né, a dificuldade que os médios têm de saber se aquele pensamento é meu ou não é do espírito ou é algo da minha cabeça. A gente vai abordar isso um pouquinho mais na frente. Mas tem um outro livro de Lamartine Palhano Júnior que ele fala o seguinte: animismo ou transanímicos são os fenômenos psíquicos inconscientes ou conscientes produzidos fora do limite da esfera corpórea do médio ou extramediúnico e realizado, né, unicamente pela alma do próprio médium, né, do próprio indivíduo, né? Então, bem semelhante com o transe mediúnico, havendo a diferença de que é apenas a alma do médium, né, que executa o fenômeno, né? Seja ele um fenômeno inteligente, seja ele um fenômeno físico, né, que é um pouco mais raro, mas também é possível, né? A gente vê aí alguns fenômenos de poltergeist, né? Fenômenos de casas que acontecem, situações fantasmagóricas, né? Que nada tem de fantasmagóricas. Então e muitas das vezes são fenômenos anímicos de um indivíduo que está com a sua capacidade anímica um pouco descontrolada, às vezes obsediado por alguns outros espíritos também, entendeu? Mas a diferenciação do transe mediúnico para o transe anímico, basicamente é essa individualidade, né? Só vai ter lá a alma do médium, né? Porque a espécie de torpor existe, essa espécie de transição entre a vigília e um estado de subconsciência ou inconsciência profunda também existe, né? Então é realmente muito difícil de você diferenciar um transe anímico de um transe mediúnico. E aí, às vezes, numa psicofonia, como você falou aí, numa mensagem falada de um espírito, né? Há uma dificuldade muito grande de a gente identificar se aquilo ali é uma mensagem de um espírito de fato ou se é uma mensagem do próprio médium, né, em um transe anímico, né? E a gente vai falar sobre isso também um pouco mais à frente. E aí é uma coisa interessante, mas antes de eu até puxar esse assunto, pediram para você repetir o nome do livro. Espiritismo século XXI. De Zalmino Zimmer. E com relação a isso que você estava falando, eu me lembro da questão de que a gente precisa abordar, para que todo mundo consiga entender também, a questão de que o espírito ele tem diversas propriedades. E por isso a gente está aqui tentando dizer, quando a gente diz que a questão do transe anímico, e pode haver manifestações que são somente do nosso próprio
ser espiritual. Ou seja, o espírito ele tem certas propriedades que ele pode se manifestar de você para com o exterior, sem necessariamente ser seu corpo físico. Então, é interessante que a gente traga essa questão para que todo mundo consiga entender, né? Então, assim, em um momento de transe anímico, eu posso me desligar do meu corpo físico aqui e fazer alguma manifestação. Então, assim, eu posso, nesse momento aqui, fechar meu olho, entrei no transe anímico e começar a dar pancadas na parede. E é o meu espírito tentando atravessar aquela porta, tentando atravessar aquela parede para fazer alguma coisa, só que eu ainda estou muito preso à matéria e não consigo atravessá-la, vamos dizer assim. Mas aí a gente ouve essas pancadas ou essas perturbações, porque a gente acredita que ainda está presente no nosso corpo físico e tenta agir em algumas situações em que não podemos. Então, vamos dizer assim, nesse momento eu me desligo, eu tenho um obsessor aqui comigo, eu tenho uma pessoa aqui comigo que eu não gosto, um espírito que eu não gosto perto de mim. E eu começo a querer me afastar dele. Aquele primeiro momento de repulsa, de que a gente acaba se tornando até um pouco agressivo, de tentar arremessar alguma coisa, isso pode ser um fenômeno anímico e que esteja acontecendo e a pessoa não tem noção, porque ela está nesse transe anímico. Legal. Acho que não vou ler, vou falar um pouquinho, um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, e que ele traz uma situação onde uma senhora, né, ela tem um transe anímico, onde quando ela tem contato com um obsessor, um espírito, né, que foi seu inimigo na vida passada. Mas antes disso, eu queria só falar. Acho que é o capítulo 26, 27, eu acho. Eu estou fazendo o estudo desse livro aqui na Legal. casa. E eu peguei foi essa semana passada, eu acho. Sem ser essa semana, segunda-feira agora, a outra. Eu peguei esse caso. É Muito muito interessante. interessante. Mas aí, antes da gente falar sobre isso, eu queria só pegar uma pontinha da sua fala aí. E antes até, queria dar boa noite aí, mandar um abraço para Rick aí, que ele mandou um alô aí no chat. E falar o seguinte, a respeito da sua fala aí sobre a nossa capacidade de realizar fenômenos, né? Isso é muito interessante porque a ciência vulgar, ela considera isso também. Ela valida que nós somos seres capazes de realizar alguns fenômenos ditos incomuns ou paranormais, né? A parapsicologia estuda esses fenômenos, o metapsiquismo estuda esses fenômenos, foram amplamente estudados, fenômenos de telepatia, telecinesia, vários outros fenômenos, né? Se a gente pesquisar isso, a ciência vulgar, a ciência comum tradicional estuda esses fenômenos, mas atribui a uma capacidade psíquica daquele ser, daquele sensitivo, né? Que é dito paranormal, né? Então eles tentam generalizar, né, tanto os fenômenos anímicos quanto os fenômenos mediúnicos como sendo algo ou fruto do inconsciente da pessoa, né? Talvez ainda por uma dificuldade de aceitar a realidade espiritual, né, de aceitar a existência do espírito, de aceitar o espírito em si, né, coisas que vêm sendo vencido com o passar do tempo e com a evolução da ciência, mas é interessante isso, a ciência comum, ela não invalida alguns fenômenos que acontecem, mas ela justifica apenas simplesmente como sendo fruto do psiquismo do homem, né? Então, recentemente eu tive uma discussão, um debate com um colega que ele é hipnoterapeuta, onde a gente estava discutindo várias coisas e ele falava justamente isso, né? Ele justificando tudo como sendo criação ou produto da mente, né? E aí a gente discutiu vários exemplos. Chega um momento em que, para tentar justificar essa teoria, né, essa explicação, acaba se criando vários monstros teóricos, filosóficos, racionais, para tentar justificar essa justificativa, né, que não abrange a totalidade de fenômenos. Quando eu falei contigo, eu não ia nem falar sobre isso na live, porque eu achei que ia ficar muito assunto, mas tem um livro de Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo, que ele fala que o animismo prova o espiritismo, né? No sentido de que os fenômenos anímicos provam os fenômenos mediúnicos. E ele faz um estudo bem aprofundado sobre vários tipos de fenômenos anímicos, sobre várias questões que os opositores da sua época, faziam perante os fenômenos mediúnicos e a conceituação espírita, e ele vai
fazendo um trabalho de explicar de forma racional e derrubar um por um, né, essas oposições, essas justificativas que não abrangem a totalidade dos fenômenos. E várias vezes durante a obra ele fala isso, de que os fenômenos anímicos, eles provam os fenômenos mediúnicos. E aí ele dá várias explicações lá no texto a respeito disso. Eu achei isso muito interessante para a gente ver de que nosso corpo em si tem o nosso ser, né, o nosso ser, me desculpa aí fazendo uma reparação, não o nosso corpo, mas o nosso ser, né, que é também constituído do nosso corpo, né? Nosso corpo também ele faz parte do nosso ser, mas o nosso ser, enquanto espírito, ele tem a capacidade de realizar certos fenômenos, né? Esses são os fenômenos ditos anímicos, que nada tem a ver com mistificação. Agora, até que me surgiu uma dúvida. Vou colocar aqui até uma forma de soltar e vai que a espiritualidade nos ajuda a responder, né? Mas me veio na cabeça que seria um fenômeno mediúnico, por exemplo, a pessoa que entra em um transe e acessa as suas vidas passadas e a partir daí vem uma comunicação de você mesmo para com você, vamos dizer assim. Às vezes através da escrita, às vezes através do próprio escutar em você mesmo, né? Então, acho que isso seria um fenômeno anímico, né? Até mais do que Positivo. mediúnico. Porque é de você para com Positivo. Eu você estava esperando você mesmo. terminar, mas no finalzinho você corrigiu. Show de bola. Não é um fenômeno mediúnico porque não há aí um outro espírito. O médium não está fazendo o papel de intermediário, né? Ele próprio, o espírito dele próprio que está trazendo a mensagem. Esse é o conceito do animismo. O próprio espírito do médium, né, do sensitivo, do paranormal, que traz a mensagem, que realiza o fenômeno em si, né? E aí é o exemplo que tem lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Né? No capítulo 22, você falou 26, 27, é 22, né? Ele conta a história de uma senhora. Na verdade, os livros de André Luiz é meio que um relato da vida no mundo espiritual. Né? Ele é um jornalista da vida no mundo espiritual. Esse livro é um livro... Na realidade, o título da série é Isso. exatamente esse, no Isso mundo aí, a vida espiritual, no mundo né? espiritual. E aí, nesse livro especificamente, ele faz visitas a reuniões de centros espíritas, reuniões mediúnicas de centros espíritas, com o seu instrutor e um outro colega. Nesse capítulo, especificamente, ele visita uma instituição onde estava havendo um trabalho de tratamento de desobsessão, tratamento espiritual das pessoas, dos presentes, né? E é um centro espírita onde os integrantes são pessoas com uma nobreza moral muito grande, uma armadura moral muito grande, né? Todos realmente convictos e dedicados ao espiritismo. E aí, esse caso acontece o seguinte: duas senhoras estão lá, uma das senhoras, em um determinado momento, entra em um choque, né? E começa a dar uma comunicação de um espírito de uma mulher, né? E começa a falar, dialogar, como se estivesse dando uma comunicação mediúnica de fato. E aí André Luiz, que está ali observando aquela cena, né, se assusta, ele e o seu companheiro, Hilário, e aí eles perguntam, eles falam algumas coisas. Eu vou ler aqui para ser bastante fidedigno. Né? Ele fala assim: perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza, porquanto é enferma, sem a presença da mulher invisível, que parecia personificar, né, que parecia estar dando a mensagem, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. E aí Hilário pergunta, ou afirma: não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. E aí o instrutor, aí o André Luiz fala: sim, observe em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado. Então, há próximo a ela um companheiro desencarnado em um estado triste, né? Então, demonstrando não ter um nível evolutivo ainda desejado. Mas ainda homem, né? E ele não estava telepaticamente ligado à mulher, né? Não tinha características femininas, né? E de certo, né, se ele estivesse ligado à mulher, a mensagem seria na palavra de um homem e estaria representando, né, as características dele. Então ele diz que ele não nota ali nenhum tipo de laço magnético que leve a induzir que havia ali uma associação psíquica, que é um fator e é um fato da mecânica mediúnica, né? Quando há um evento mediúnico,
uma comunicação mediúnica, há ali uma associação psíquica. Então ele diz que não está enxergando isso naquele fenômeno, né? E aí Aulus, que é um instrutor, né, fala simplesmente assim, ó, estamos diante do passado de nossa companheira. E aí é bem o que você falou, né? Ela, né, ao ter a aproximação espiritual desse desafeto do passado, né, entra em um choque, entra numa espécie de transe anímico e passa a reviver aquele passado que para ela causou uma situação dolorosa muito profunda nela. E naquele momento, devido à aproximação espiritual com aquele desafeto, veio à tona, né? Mas não como uma comunicação de um espírito. Ela não está intermediando, ela não está passando a mensagem, não está sendo medianeira de nenhum espírito. É uma própria revivescência do seu passado que vem à tona naquele momento. E aí se caracteriza como um evento anímico, sim, de fato. Mais à frente no livro, o André Luiz pergunta, então nós estamos diante de um evento anímico, né? De um evento anímico, e o instrutor fala assim, estamos sim diante de um evento de animismo, né? E aí é interessante que a gente falou um pouquinho antes sobre animismo e mistificação, né? E aí o final do capítulo se encerra com o doutrinador, o dialogador dessa reunião, fazendo todo o trabalho de conversação com o autor da mensagem, que era a própria senhora que estava ali, né? Mas representando a vida passada dela. Então ele dialoga normal, como se fosse uma comunicação mediúnica, faz todo o trabalho terapêutico do perdão, né? E finaliza com sucesso o atendimento dessa senhora. E aí é interessante que eles ressaltam a forma de acolhimento que foi dada àquela comunicação. Isso é muito interessante porque, como a gente tem essa visão pejorativa do animismo, muitas vezes em nossas reuniões mediúnicas, em nossas reuniões doutrinárias, em nossos grupos de estudos, nós colocamos o animismo e as comunicações anímicas como algo ruim, algo indesejado, né? Mal sabendo nós que aquilo é uma demanda a ser trabalhada daquela pessoa, né? Então toda demanda que vem à tona deve ser acolhida e trabalhada de forma nos preceitos, né, que o Espiritismo nos traz, que é de acolhimento total. Sim. E o que eu acho interessante nessa questão que você levantou aí agora é que, assim, a gente pensa, ainda existe tanto preconceito quanto a mediunidade como com o animismo, né? Porque, assim, a mediunidade sempre foi taxada como coisa de doido e, como a gente falou em outras lives, que inclusive a gente trouxe a questão da mediunidade através da história, que foi com um amigo, Paulo Moutinho, a gente trouxe que em alguns momentos da humanidade, os fenômenos mediúnicos eram taxados como bruxaria, eram taxados como loucura, esquizofrenia, e existem esses dois lados. Às vezes, fenômenos de mediunidade ou fenômenos anímicos são taxados por não se conhecer profundamente esses conceitos, não se conhecer essas manifestações, são taxadas como doenças que às vezes não são, né? Que às vezes são perturbações realmente anímicas ou mediúnicas. Perfeito. E às vezes quando a gente cria essa... Eu sempre gosto de falar que em espiritismo nada é. Quando a gente tem afirmações muito peremptórias, muito tempestivas, muito dogmáticas sobre determinado assunto, a gente só demonstra a nossa maneira falível de entender o espiritismo, a nossa prepotência, a nossa vaidade, né? Porque até as pessoas que têm envergadura moral, né? Até para dizer de forma definitiva tais e tais casos, não dizem, quem dirá nós. Então, quando a gente olha uma determinada situação, a gente tem que ter bastante cuidado para não ser muito peremptório, muito dogmático. A gente vê uma situação de conflito na família e já logo julga que é problemas de vidas passadas, que aquela mãe, aquela filha foram desafetos. Pode ser, né? Tudo no espiritismo pode ser. Então a gente tem que ter uma leitura sempre de muito bom senso. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes uma comunicação ela é mediúnica de fato e a nossa forma imperfeita de julgar e analisar os fatos, que nós não temos a capacidade de olhar com abrangência a totalidade dos fatos, de ver as questões espirituais envolvidas naquela situação. Então nós temos uma capacidade de julgar bastante limitada da situação,
E às vezes a nossa capacidade de julgar limitada observa uma situação, né, e julga totalmente errado, né? Nesse caso aqui, que a gente conversou agora, foi um evento anímico de fato, mas que para os envolvidos pouco importava, foi acolhido de uma forma totalmente cristã, né, compassiva. Mas tem um outro capítulo do livro No Mundo Maior, que é outro livro de André Luiz, capítulo 9, com o título de Mediunidade. Esse capítulo também ele é interessantíssimo quando a gente fala sobre animismo. No início do capítulo, ele trava um diálogo com o instrutor, né? Um diálogo bem grande sobre a questão da mediunidade e do animismo. E no final do capítulo, eles vão visitar uma reunião mediúnica, uma outra reunião mediúnica, né? Não a mesma que foi vista anteriormente. E aí, nessa reunião mediúnica, eles chegam, se deparam com um grupo de médios, né? Já não é uma reunião mediúnica com pessoas tão comprometidas com a doutrina espírita como essa que eu falei anteriormente, né? Mas há ali médios de boa vontade, né? Com muita boa vontade em servir, e isso é o mais importante no final de tudo. E aí ele chega na reunião, há lá na reunião um espírito de um médico que era conhecido pelos participantes da reunião mediúnica, e esse espírito queria dar uma comunicação. E ele relata de forma sucinta a dificuldade que ele estava encontrando em passar, em transmitir a mensagem. Primeiro, porque os aparelhos mediúnicos ali não tinham a compatibilidade vibratória e a capacidade, vamos dizer assim, intelectual para poder transmitir de forma mais límpida aquela mensagem, né? Tem isso também, né? Muitas vezes os espíritos mais elevados têm que descer ao nosso nível de vibração para conseguir estabelecer uma sintonia e aí transmitir uma mensagem. Isso faz parte também da mecânica da comunicação mediúnica, e é importante a gente dizer isso, porque a gente capta a mensagem que o espírito quer dizer, interpreta e transmite, né? Então sempre há ali algum nível de ruído, né? de diferenciação da mensagem externada para a mensagem enviada de fato, né? Transmitida de fato. E isso é absolutamente comum. Inclusive, a Adri falou aí um pouco antes, e isso me lembra isso. A questão de que o animismo pode estar presente também no fenômeno mediúnico. Não quer dizer que um anula o outro, vamos dizer assim. Os dois podem conviver em determinado momento. Como você acabou de explicar, por exemplo, de uma pessoa que recebe essa comunicação, mas que passa de outra forma, porque a partir do momento que ela não tem um transe mediúnico completo, vamos dizer assim, deixa eu até falar o nome correto para não me equivocar, né? Que seria, por exemplo, o transe profundo, que é aquele onde você não tem mais o controle dessa comunicação, né? Que ela passa, flui totalmente. Então, assim, a partir do momento que você tem ainda algum certo tipo de consciência, esse transe anímico também vai e pode ocorrer. Porque a partir você pode até, no meio de uma comunicação mediúnica, discordar daquilo que está sendo dito e falar e transferir essa informação através do transe anímico. O papel do médium, na verdade, é tentar interferir o menos possível, né? A interferência sempre vai existir. O controle sobre o corpo e sobre o que vai ser dito e escrito sempre vai existir. É tanto que o médium pode, de certa forma, barrar alguns excessos do espírito comunicante. Mas a ideia é que o médium tente transmitir a mensagem o mais fidedigno possível. E aí, às vezes, o médium não consegue, não é porque ele não quer, é porque ele não é capaz devido às diferenças vibratórias, devido às diferenças intelectuais de um com o outro. E aí, nesse capítulo, relata um pouco isso, porque esse espírito que queria se comunicar, ele era um médico bastante conhecido, intelectual, conhecido na cidade, conhecido pelos integrantes, ele queria se comunicar e estava tendo dificuldade. Então ele chega na reunião mediúnica, transmite o pensamento que ele quer passar, e esse pensamento ele é captado de forma diferente por mais de um médium que está naquela reunião mediúnica, e ele identifica qual é o médium que está mais apto a transmitir a mensagem que ele quer passar. E aí ele se aproxima desse médium, transmite a mensagem, né? Aí há toda uma mecânica da comunicação mediúnica, que é um assunto mais amplo, né? Como se dá de fato a comunicação mediúnica, né? A mecânica das comunicações mediúnicas, mas aí ele vai e transmite a mensagem.
e transmite uma mensagem que tem um sentido, né, do que ele quer realmente dizer. Não usa as palavras, talvez, que ele usaria, né, mais rebuscadas, porque a médium ela tem uma formação intelectual diferente da dele, então ele não vai usar aquelas mesmas palavras, porque ela seria incapaz de transmitir aquelas palavras. Então ele transmite a ideia central, ela interpreta aquela ideia e passa para o papel. Depois da comunicação de fato, que os integrantes da reunião vão discutir aquela comunicação, né? Olhe que aqui é uma comunicação mediúnica. Aqui há um espírito, né, que não é o espírito do médium, que está, de fato, realizando o fenômeno e transmitindo a mensagem. Há um médium que está sendo medianeiro, está sendo intercâmbio, né, entre os dois planos. Aqui há uma comunicação mediúnica, de fato. E nessa reunião, nesse grupo mediúnico, após a leitura da mensagem, os integrantes passam a duvidar da autenticidade daquela mensagem, porque não tinha, né, as características intelectuais daquele médico que era famoso na região. E era, de fato, a comunicação mediúnica, né? Então, por isso, a dificuldade da gente poder interpretar se aquela comunicação é mediúnica ou não é, né? E da necessidade da gente acolher, de fato, as comunicações mediúnicas. Porque nessa situação específica, eles começam a tecer comentários a respeito de animismo, de mistificação inconsciente, e aí passa por toda uma admoestação, né, para com aquele médium, de uma certa forma, julgando e criticando aquela médium que transmitiu a mensagem, né, por dar guarida, né, transmitir aquela mensagem, né, como se fosse algo, como se fosse de fato uma mistificação. Eles confundem de fato animismo com mistificação, né, acham que aquilo é uma mistificação da médium, que não é o espírito em si de fato que está dando a comunicação, né. Isso é muito importante para a gente tirar de vez da nossa ideia de que animismo e mistificação são as mesmas coisas. Não é. A interferência que o médium dá na comunicação é algo totalmente normal. Chico uma vez falou que não há médium nenhum, nem ele próprio, que conseguiria transmitir 100% do pensamento do espírito. Não há. Porque há essas diferenças vibratórias, há as diferenças, capacidades, de várias diferenças. Há médios extremamente trabalhados, né, já com muita prática, que conseguem transmitir com uma limpidez incrível, né, mas sempre há um traçozinho. E isso não é mistificação. Quando você me fala isso, me vem a lembrança de que muita gente falava que, assim, Joana de Ângeles tem uma linguagem muito rebuscada, que não dá para entender, né? E aí eu me lembro de uma história de que falaram assim, que uma vez perguntaram isso, né? E aí falaram que, assim, quem mais rebusca a mensagem é o próprio Divaldo Franco do que a Joana de Ângeles. Então, assim, ele mesmo, na hora de escrever, às vezes traz palavras que ela não usaria. Positivo. Então, a gente vê realmente que grandes médiums ainda têm essa interferência nas suas comunicações. O próprio Chico, como você disse, que também já comentou sobre isso, disse que não consegue trazer essa questão de pureza total, né, E na aí, comunicação. é interessante, tem uma pergunta aí que a gente tem que responder, mas é interessante o seguinte, quando a gente tem uma mensagem mediúnica ou anímica, que a gente dificilmente vai conseguir de pronto, né, determinar se é mediúnica ou anímica, o mais importante é a gente acolher o sentido da mensagem. Não a gente ficar buscando comprovações de se é ou se não olhando os detalhes, né, a superfície da mensagem. Não que a gente não deva se aprofundar, estudar aquela mensagem e ver realmente, fazer uma crítica sobre aquela mensagem. Realmente a gente deve estudar e criticar aquela mensagem, mas no intuito de absorver qual o conteúdo central que ela nos traz, né? Kardec nos ensinava isso. Não importa se é um espírito X ou tal que está assinando. O que importa é se aquela mensagem que ele trouxe é uma mensagem que está coerente com os princípios espíritas e tem o intuito de nos fazer progredir no bem, né? E aí isso é bastante importante também o seguinte, porque os médios, talvez acho que é a maior dúvida dos médios, quando numa reunião mediúnica, né, aqueles médios que captam, né, no seu psiquismo, no seu pensamento, no seu campo vibratório,
a ideia do espírito é aquela ideia de que, poxa, esse pensamento é meu ou é do espírito, né? Essa é uma dúvida que eu vejo médiuns experientíssimos terem, né? Esse pensamento é meu ou do espírito? E muitas vezes a gente se retrai e acaba barrando uma comunicação, porque a gente fica naquela dúvida, é meu ou do espírito, é meu ou do espírito, e acaba não deixando aflorir, né, aquela comunicação, seja mediúnica, seja anímica, né? Então é importante a gente salientar de que médios não se sintam tolhidos em se expressar, né, numa reunião mediúnica. Lá vocês vão estar amparados e, teoricamente, vocês vão estar com um grupo, né, que é espírita e vai estar ali para lhe acolher, independentemente se é uma comunicação mediúnica ou não, independentemente se vai ser um espírito que vai conseguir transmitir de fato a mensagem ou se vai estar apenas expressando sensações. O importante é que a gente, quanto médio, se sinta tranquilo e à vontade no nosso grupo mediúnico para expressar as nossas informações. E o grupo mediúnico tem que estar também consciente de que aquela mensagem tem que ser realmente lida, estudada, criticada, analisada, mas tudo pautado, né, e sobre a égide do amor, da caridade, né, de não julgar, de não ferir o outro, né, ter bastante cautela nisso aí. Bom, foi um Tá acabando prazer já? tê-los aqui nessa noite. Está acabando. Faltam 3 a 4 minutinhos. E como o Instagram corta de verdade, a gente vai ter que Beleza. encerrar. Mas só para esclarecer a questão da mediunidade ostensiva, que foi perguntada, né? E é como o Dri colocou nos comentários. A mediunidade ostensiva é aquela que se expressa de forma mais perceptível no campo material, né? Onde existem essas comunicações, onde existem esses transes mediúnicos, a psicofonia, a Psicografia. Eita, toda hora vai fugir a Psicografia. palavra, psicografia. E é isso. Então, gostaria de agradecer e queria que você assim Show de bola. Eu falasse queria dar minha mensagem em um final. minuto. Minha mensagem final é o seguinte: É isso. todos nós, enquanto espírito imortal que somos, temos capacidades anímicas, podemos desenvolvê-las, né? E todos nós, às vezes, inconscientemente fazemos isso em todo momento em que nós nos espiritualizamos. A busca pela espiritualização é uma busca pelo desenvolvimento das faculdades anímicas. Então, há formas mais práticas, sim, uma meditação é uma forma mais prática. No livro Transe e Mediunidade, Lamartine Palhano Júnior traz vários exercícios de como a gente desenvolver as nossas capacidades anímicas. Então, o convite que eu vos faço, todos vocês espíritos, né, e médios, é que desenvolvam em si a sua capacidade anímica, né, que trabalhem em si através da espiritualização do ser. Uma boa noite e muito obrigado. Bom, é isso aí. Muito obrigado à Juventude Espírita Nova Era que participou aqui com a gente. Aqueles que ainda não são inscritos aqui no Instagram, se inscrevam, por favor. Vão lá, curtam os vídeos. Tem muito conteúdo, muito bom. Infelizmente, estamos encerrando por esse tempo a série sobre mediunidades. Em breve teremos outros assuntos também para poder abordar aqui no nosso Instagram. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos que acompanharam desde a primeira live, 2 meses atrás, até agora. Em breve estaremos com novos conteúdos. E o próximo, eu já posso dizer que a próxima série está imperdível, que serão sobre as leis morais. Então, não percam. Serão 10 episódios dessa série, cada uma com uma live sobre cada lei. Então, vai ser imperdível, vai ser maravilhoso. E aí, esperem novos espíritas. Sigam, comentem, compartilhem, façam com que essa página ganhe mais adeptos e a gente consiga espalhar a doutrina espírita para muitas outras pessoas. Obrigado novamente, Felipe, Juventude Espírita Nova Era. Muito obrigado também por estarem aqui presentes e fazendo parte desse encontro. Que assim seja. Muita paz.